Abra comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 22. Pode ser que, no meio da pregação, eu tenha que sair. Entenderam, né? Aí, a Asaf está ali, se ele chamar, eu tenho que ir, tá? Aí o Wesley vem, toca uma música, vocês acompanham, não saem do Espírito, e eu vou e volto rapidinho, tá certo? Se precisar, combinado? Amém. Lucas, capítulo 22. Daqui uns dias eu venho com ele pregar aqui, ele vai pregar comigo. A partir do versículo 54. Lucas 22, 54. Amém? Posso ler? Não? Quando eu puder, avise. Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa de sumo sacerdote. Aqui está falando de Jesus, tá? Prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Você pode repetir comigo? Seguia-o de longe. Versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor já está aqui nesse lugar, a tua presença é real e perceptível. E eu te clamo, Pai, mais uma vez, pelo manifestar da tua palavra no nosso meio, porque nós precisamos disso, Senhor. Esse ajuntamento só faz sentido se a tua palavra se manifestar entre nós, trazendo vida, cura, transformação, alegria no Espírito e bênção sobre o teu povo, Senhor. Nós te convidamos fortemente, Senhor, essa noite. Fique à vontade no nosso meio e libera do céu para nós o poder que emana da tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Gente, esse texto é muito conhecido da grande maioria das pessoas, que é o texto onde Pedro nega Jesus. Jesus está a poucas horas de ser crucificado. Ele havia sido preso no monte e foi levado para a casa do sumo sacerdote. E se passa aqui essa cena onde Pedro, né, que era um discípulo que andou com Jesus durante 3 anos. Não é ele não, né? Tu tá aí? Pedro, que andou com Jesus ali por 3 anos, nega ao seu amigo, né? Nega que conhecia, nega ter andado com ele. E Pedro tinha uma história muito bonita com Jesus. Pedro, dos 12 discípulos, ele foi o primeiro que foi chamado. Ele estava lá, vocês conhecem esse episódio. Ele estava lá, na beira da praia, lavando suas redes, entristecido, desistente, porque ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha conseguido pegar nada. E ele e seu irmão André estavam lá na beira da praia, lavando as redes, quando passa um homem que não era só homem, era filho de Deus, era homem, era Deus misturado no homem, era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele passa humildemente na beira daquela praia e ele chama aquele homem e diz: que foi que houve? E eles, não conhecendo quem era, dizem: Senhor, é porque nós passamos a noite inteira. Eu imagino Pedro dizendo: eu sou pescador desde menino, de família de pescador, foi nascido e criado às margens desse mar. Eu sei pescar, eu sei fazer, mas eu passei a noite tentando e não consegui apanhar nada.
E o Senhor disse, pois vai de novo. E agora tu lança a rede para o outro lado. E ele disse, mas Senhor, nós passamos a noite inteira, se é que o Senhor não me entendeu. Pedro era um pouco, né, bruto. E não deu, mas joga do outro lado. Aí Pedro, começando a entender pelo Espírito que se passava, ele disse, Senhor, pois se o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu lançarei a minha fé. E ele vai, joga as redes do outro lado, e a pesca é tão grande, tão maravilhosa e tão abundante, que eles precisam chamar o barco dos amigos para irem juntos e conseguirem pegar tudo que eles tinham apanhado, porque um barco só não dava conta. Se um barco só fosse tentar pegar tudo, ia afundar. E aí nem peixe, nem barco, nem ninguém. E assim o Senhor faz na nossa vida. Quando Ele diz, lança de um lado, ainda que pareça que você já tentou, ainda que pareça que ali não dá nada, lance as redes e creia, porque a pescaria vai ser grande que você vai ter que repartir com os outros. Agora tem uma coisa, quando o Senhor derramar, não fique só para você não, porque afunda você, o barco e quem estiver dentro. Chame o barquinho vizinho, chama o irmão junto e vamos crescer juntos e desfrutar juntos das bênçãos do Senhor. E eles voltam para a praia e quando chegam lá, que Pedro vê aquela maravilha, ele se ajoelha aos pés do Senhor e começa a adorar Jesus. E ele diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador e eu não mereço estar diante da tua presença. E ali Jesus olha para ele e diz, ei, se levante, porque a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você é pescador de gente. Eu vou te levar a pescar gente, tirar gente do inferno e transportar para o reino de Deus. E assim começa o ministério daquele homem. Primeiro discípulo, Pedro, e seu irmão André, que estava com ele nesse episódio. E aí começa toda uma trajetória. E ali Pedro, naquela caminhada com o Senhor, vê muita coisa. Vê muito milagre. E a gente poderia lembrar que a noite inteira de milagres que eles viram juntos. Eles viram pães, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão de 5.000 homens. Eles viram uma adolescente levantar ressuscitada. Né? Jesus entra ali só com os 3 discípulos e Pedro era um deles. Ele vê aquela menina que estava morta, agora estava em vida e viu a alegria. Ele viu o vinho água sendo transformada em vinho. Ele viu muita coisa, ele viu o paralítico andar, ele viu o leproso ser curado, ele viu o morto ressuscitar, ele viu muita coisa, ele caminhou ao lado do Senhor e viu e viveu intensamente ali durante 3 anos com o Senhor. E aí chega um episódio, já perto ali da morte de Jesus, onde eles fazem a ceia, que até hoje nós celebramos esse mandamento. E tem um episódio da ceia, e Jesus ali reparte o vinho, reparte o pão, e aqueles 12 homens comem. E quando termina, Jesus diz, olha, convém que o Filho do Homem, seja morto. Mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Jesus faz ali brevemente uma narrativa do que ia acontecer. Que ele ia morrer, mas que ia ressuscitar. E os 12 discípulos que haviam andado 3 anos intensamente com o Senhor, dormindo junto, acordando junto, comendo junto, viajando junto, eles não ouvem, não entendem, não discernem essa verdade. E aí Jesus termina de falar, a ceia termina e os discípulos começam uma discussão. Olha que discussão boba, besta. Eles começam a discutir sobre quem é o maior diante de Deus, do reino de Deus. Começa, tu é o maior? Não, sou eu. E eles começam a debater sobre isso. E aí você lê em casa esse texto que é muito bonito. E o Senhor Jesus deve ter pensado, rapaz, eu acabei de falar o que é que vai acontecer. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Estou falando, narrando aqui o plano de salvação, da reconciliação de Deus com o homem. E esse povo está brigando sobre quem é o maior. E às vezes na vida da gente, a gente tem uma realidade espiritual. A gente tem verdades espirituais para viver, para desfrutar, e está amarrado, brigando por coisas pequenas aqui dessa terra, sobre quem é o maior, sobre quem não é. E aí Jesus olha e diz assim, ei, Simão. E quando ele diz Simão, que é Pedro, eu acho que é porque era Pedro que tinha começado a discussão. Não tem na Bíblia, é percepção minha. Quando está confusão feita, Jesus chega e diz, ei, Pedro. Não dá a impressão, né, que era ele que tinha começado? Pode não ter sido, eu imagino que seja. Ele diz assim, ei, Pedro, olhe, preste atenção, para você ver como as coisas do céu são sérias. Pedro, Satanás te pediu para mim, para te peneirar, para te fazer passar pela peneira.
Mas eu, Jesus, roguei ao Pai para que não acontecesse isso agora, para que a tua fé não desfaleça. Aí Pedro, muito precipitado que era, muito rápido que era, disse: Senhor, eu estou pronto para a peneira. Eu estou pronto para ir contigo até o fim e até morrer por ti, se for necessário. Então é esse Pedro que a gente está falando hoje. Esse Pedro que a gente está falando hoje. Não parece o mesmo Pedro da história que a gente leu, não é verdade? E a história que a gente leu começa agora. Jesus foi preso, foi traído, foi levado para a casa do sumo sacerdote. E aí, você lembra qual foi a frase que eu pedi para você repetir? Pode pescar na Bíblia, está na Bíblia. Primeiro versículo. Pedro seguia-o de longe, gente. Versículo 54. Pedro seguia-o de longe. E eu vim aqui hoje para dizer que pode ser, é possível, que a gente ande com Jesus, que a gente veja Jesus, que a gente desfrute dos milagres, que a gente ande com Ele, que a gente acorde, durma, come, vive, venha para a igreja e ainda assim esteja seguindo de longe. Pedro seguia-o de longe, está na palavra. Não estou falando que durante os 3 anos ele seguiu de longe, não. Ele seguiu de perto. Mas nesse episódio, nessa circunstância, Pedro seguia de longe. Quando o negócio acochou, quando a chapa esquentou, Pedro seguiu de longe. Esse mesmo Pedro tinha acabado de cortar a orelha de um soldado que foi prender a Jesus. E ele ousadamente corta a orelha daquele soldado, mas agora ele estava seguindo de longe. E a palavra segue dizendo, versículo 55, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se também Pedro. Existe um grande perigo quando a gente começa a seguir Jesus de longe. E o grande perigo é que, quando um fogo for aceso, a gente vai ser atraído por ele. Entenda comigo. Isso aqui se passava na casa do sumo sacerdote. E pelo que dá a entender na palavra, havia a casa e havia um pátio. Imagine que um quintal, só que na frente, né, um lugar comum, um lugar onde as pessoas tinham acesso. Porque aqui fala de várias pessoas que estavam. Talvez, não sei, imagine que para assistir os julgamentos, juntava aquela multidão, e o pátio era ali aquele lugar comum, onde muita gente entrava, muita gente saía, mas o quente do julgamento estava acontecendo dentro da casa, que era onde Jesus estava, lá com os sumos sacerdotes, né, Anás e Caifás. Mas no pátio, acendeu-se uma fogueira. E a Bíblia fala que haviam pessoas sentadas ao redor dessa fogueira. E Pedro, quando viu aquele fogo aceso, foi e se assentou lá. E ficou lá. E aí existe um perigo muito grande. Porque esse Pedro, que antes era um cara ativo, era um cara que fervia, era um cara que borbulhava, era um cara impetuoso, era um cara intenso, era um cara que resolvia e que fazia e que promovia as situações. Agora, ele era um Pedro misturado no meio de todo mundo, assentado ao redor de uma fogueira, passivo, inerte, dormente, assistindo aquele cenário do sacrifício de Jesus. E a gente corre o risco disso acontecer na nossa vida. Ninguém está isento. A gente não está isento. Não importa o quanto de experiência você teve com o Senhor, nós não estamos isentos disso. De ficar assim, dormentes e passivos, igual Pedro estava. Desistente, entristecido. Não era Pedro. Não era a personalidade dele. Não era o jeito dele. Pedro, nele mesmo, ele já tinha dado uma voadora naquela porta de Anás e Caifás, já tinha ido lá, já tinha arrancado, já tinha feito uma confusão. Não ia desfazer o sacrifício de Jesus, ele não ia conseguir. Ele ia levar outro carão, que ele já tinha levado quando cortou a orelha do soldado. Mas a personalidade dele levava a isso. Era esperado isso dele. Mas agora ele era um Pedro dormente, desistente, sentado ao redor de uma fogueira com pessoas que a Bíblia nem fala quem são. Você entende o perigo de acompanhar Jesus de longe? Qualquer fogueira de acomodação,
qualquer fogueira de conforto, qualquer fogueira de boas amizades, qualquer fogueira de uma boa conversa que for acesa, você vai ser atraído e vai sentar lá. Se ele estivesse acompanhando Jesus de perto, ele estaria lá dentro. Talvez se não pudesse, né, se ele não fosse permitido, ele estaria lá na porta, ele estaria mais perto, ele estaria vendo, mas ele estava longe, sentado na fogueira. E às vezes a gente corre, gente, o perigo de estar no culto e estar sentado nessa fogueira. Porque no culto tem fogo do Espírito, no culto tem dons, no culto tem bênção, no culto tem cura, no culto tem transformação, no culto tem sim. Mas se a gente estiver de longe, se a gente estiver só observando, a gente vai estar perto do fogo, mas a gente vai assentar, a gente no máximo vai se alegrar um pouco, vai se aquecer um pouco e depois vai embora e amanhã não tem mais fogo. E Jesus continua lá. E a gente corre o risco de ficar aqui pertinho desse fogo, achando que está no centro da vontade de Deus, desfrutando da alegria da presença muitas vezes, mas não se dispõe a estar participando do sofrimento de Cristo lá de dentro da casa. É um evangelho do conforto. Ah, o tempo está frio, vou para perto da fogueira, meu coração é aquecido, eu me alegro um pouquinho, mas o sofrimento de Cristo está lá longe. A renúncia, longe de mim. Abrir mão de mim, lá longe. Deixar de ser como eu sou, não, desarreda, sai de perto, bota para longe. É o evangelho do conforto. Enquanto eu não for confrontado, enquanto eu estiver aqui na minha fogueirinha, aquecidinho, bem, confortável, com boas conversas, com bons amigos, com bom papo, indo domingo, voltando na quarta, só indo e voltando, sem ser transformado, estava tudo bem. Mas ser participante do sofrimento eu não quero, não. Esse Pedro que tinha dito, a peneira, eu passo pela peneira. Agora ele estava, não, peneira não. Estou aqui no meu foguinho, estou confortável, está tudo bem. Mas o Senhor nos chama para desfrutar da presença, sim. Desfrutar das bênçãos, sim. Desfrutar das alegrias, sim. Mas também de ser participantes do sofrimento do corpo de Cristo. E é por isso que o Senhor diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da porta estreita, foi pregado lá na sexta-feira. É o evangelho da renúncia. É o evangelho de abandonar meu jeito antigo de ser. É o evangelho onde a palavra de Deus vem cortando de fora para dentro, mas esse corte que é feito pela palavra, ele não mata. Ele não piora, ele não adoece. A palavra de Deus vem para ferir e gerar vida em nós. Porque lá no livro de Oséias, capítulo 6, o Senhor diz que ele faz a ferida e ele mesmo cura. Que ferida é essa? É uma ferida de maldade, de ruindade, de um Deus que não se importa? Não. É a ferida que se abre toda vez que a gente precisa renunciar a nós mesmos. A ferida abre, mas Deus é Deus fiel, que não lhe deixa sangrando para morrer. Ele fere para curar. Ele fere para dar vida. E essa vida é abundante em Deus. Pedro na fogueira, Jesus no sofrimento. E aí começam as consequências de estar na fogueira do pátio. De estar na fogueira do lugar comum. A primeira pessoa chega para Pedro e diz, ei, eu já te vi. Versículo 56. Certa criada, vendo estar, disse, este também estava com ele. Pedro dá logo um pulo, diz, eu? Eu não estava. Eu? Não. Eu não era eu não. Eu não estava com ele. Fique acompanhando aí na Bíblia. Versículo 57. Mulher, eu não o conheço. De repente, aquele Pedro estava dizendo, eu não estava com ele. E a situação vai piorando. Mais um pouco de tempo. Chega a segunda pessoa. E aí ele acusa um pouco mais profundo. Ó. Vai um pouquinho mais profundo. Primeiro ele diz que não estava. Versículo 58, a outra pessoa, a segunda, diz assim, ó. Tu és um deles. A primeira disse, você estava lá. Ele disse, não estava. Agora foi mais fundo. Você é um deles.
E ele diz, eu não sou um deles. Você está entendendo como a negação ela vai se aprofundando? Uma coisa é eu dizer que não estava na nova vida. Não, eu não estava. O dia tal, eu não estava na nova vida. Outra coisa é se eu disser, eu não sou parte da nova vida. Eu desconheço vocês todos. Não conheço nenhum, sei nem quem são. 12 amigos que haviam andado juntos 3 anos. E não era um andar junto como a gente aqui que se vê nos domingos e nas quartas. Era um andar junto de deixar marido, mulher, filho, profissão e viver junto. E aí Pedro nega. Mais profundo agora, não é? Não, não estava. Primeira vez. Segunda vez, eu não sou um deles. Não, nunca fiz parte. Não sei nem quem são esses 12. O negócio afunila ainda mais. Versículo 59. Passada quase 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. É mais profundo. Porque agora essa pessoa não falava mais dos discípulos, falava do próprio Cristo. Em outra tradução, ela diz assim, ó, esse é um deles, porque ele fala como Cristo. Ele fala como ele. Ele também é galileu. E esses galileus, eles eram conhecidos pelo sotaque. Então, se identificavam galileu facilmente. Era como um jeito de falar, igual o cearense. Você vai encontrar um cearense em São Paulo, no Sul, na Argentina, sei lá onde você conhece o cearense. Você vai fazer, né? Você sabe. Você conhece pelo jeito de falar, pelo sotaque. Galileu era conhecido pelo jeito de falar. E Pedro tinha o jeito de falar de Jesus. A igreja tem o jeito de falar de Jesus. Você é parecido com Jesus. Só que antes ele disse, eu não estava. Eu não era um dos 12. E agora ele disse, eu não me pareço com Cristo. Está aprofundando ou não está? Consequências de se assentar na fogueira do pátio e observar Jesus de longe. A vida está acontecendo. O reino espiritual está se movendo. O Senhor está às portas. O cenário do arrebatamento está montado, gente. E a gente, muitas vezes, se assenta na fogueira para comer marshmallow tostado e o mundo espiritual se movendo. E a gente não sabe que tem consequências. De repente, você diz que não estava. Depois você diz que não era amigo. E por último você diz que não quer se parecer com Jesus. Porque quando a gente se parece com Jesus, o negócio acosta para o nosso lado. A dor vem, a blasfêmia vem, a perseguição vem, a porta fechada na cara vem, o cancelamento, que agora é a palavra da moda, vem, porque você se parece com Cristo. E Jesus nos alertou disso. Ele disse, se perseguiram a mim, se preparem, porque perseguirão a vocês também. Mas ele segue dizendo assim, bem-aventurados, quando perseguirem vocês, por amor ao meu nome. A igreja se parece com Jesus. Não se assente na fogueira do pátio. Não queira dizer, eu não pareço com ele. Eu não penso igual a ele. Eu sou crente, mas eu não penso igual a todo mundo que é crente. Eu sou crente, mas eu sou a favor do aborto. Dá para a gente negociar. Eu sou crente, mas pode isso aqui. Vamos amolecer o evangelho. Vamos aqui deixar mais agradável. Vamos deixar mais tragável. Não, gente. A gente precisa se parecer com Cristo e ponto. E fim. Seja bom, vá doer, seja confortável ou não, a igreja precisa se parecer com Cristo. Eu acho incrível a história que a Bíblia conta. João Batista era um pregador exímio da palavra. Ele pregava arrependimento. Ele dizia, arrependam-se, raça de víboras. Não estava nem aí se ia ser confortável para quem estava ouvindo. Se arrependa, arrependa, arrependa. A pregação de João Batista era arrependimento. Tão ousado que ele chega diante do rei. Rei Herodes e diz, rei, você está errado diante de Deus. Porque você tomou para si uma mulher que não é tua. Uma mulher que é do teu irmão. E essa mulher, que agora era esposa de Herodes, que na verdade era esposa do irmão de Herodes, abomina João Batista, arma lá uma cilada, consegue mandar matar. Passa algum tempo,
pouco tempo, Jesus inicia seu ministério. E ele começa a pregar. Pregar arrependimento, sermão do monte, milagre e cura. Você se alegra não nisso? Você não se alegra nisso, não. Gente, ó, não deixe se olhar para as dispersões, não. Estamos aqui, certo? Palavra do Senhor. Você não se alegra, não? Aí Jesus começa seu ministério. Cura leproso. Ressuscita a menina. Ressuscita a viúva de Naim. Toca no enfermo, vai no miserável, alcança o escondido, cura o gadareno lá do outro lado do mar que ninguém via, e o reino de Deus vai se manifestando, e o alvoroço vai começando, e o povo vai se ajuntando, e para onde Jesus vai agora segue uma multidão, e começa a causar tumulto na cidade. Aí vão lá em Herodes, olha, está acontecendo isso, tem gente curada, tem leproso curado, tem paralítico andando, tem morto ressuscitado, tem um homem pregando, tem um tal de Galileu, Nazareno pregando, reino de Deus, quem é esse homem? Está acontecendo um alvoroço. Aí, Herodes diz assim, mas eu não tinha mandado matar João Batista? Você entende? Você entende o que foi que Herodes disse? Ele disse assim, eu conheço esse alvoroço eu já vi. Era João Batista pregando no deserto. O povo ia ter com ele, era um negócio de um batismo, e batizava o povo nas águas, e chamava de raça de víboras, e fazia uma confusão, e de repente vinha aqui, é o mesmo alvoroço, mas João Batista já morreu. Você entende como a obra da igreja, como a obra de João Batista, como a pregação do evangelho verdadeiro, parece com o alvoroço que o evangelho de Jesus faz? Parece, é a mesma coisa, é a mesma obra. Isso é a igreja do Senhor. A igreja tem que se portar de um jeito tão parecido com Jesus, que o povo diz, mas não é Jesus, não. Mas quem era isso aqui? Eu pensei que era Jesus. É um povo barulhento. Que povo é esse? Né? Que povo é esse que é chamado pelo nome do Senhor, que bota a mão na cabeça e o enfermo é curado? Que bota a mão na cabeça e o demônio é repreendido. Que povo é esse? O alvoroço da nossa pregação precisa ser o alvoroço que Jesus causa. Tem que ser a mesma coisa. Não adianta barulho, fogo, fumaça, zoada, se não for o evangelho da cruz de Cristo. Paulo já disse, seja anátema, seja amaldiçoado, se diante de vocês pregarem outro evangelho que não o da cruz de Cristo. Tem que ser parecido. E Pedro era parecido, ele falava como um Galileu, ele falava como Jesus, ele foi reconhecido pelo seu jeito de falar. E aí eu pergunto, será que a gente é reconhecido como filho de Deus pelo nosso jeito de falar? Será que lá no nosso trabalho, alguém chega para nós e diz assim, ei, tu tem uma fala diferente, né? Tu tem uma alegria diferente. Tá todo mundo desesperado, vai todo mundo ser demitido. Que alegria é essa, Fernando Davi, né? Vai fechar, esse negócio vai fechar, vai todo mundo receber as contas, Fernando Davi, o que é que tu só é rindo? Tá preocupado? Não, tô não. Minha vida está nas mãos do Senhor. E não é o emprego que vai definir o que eu sou, o que eu não sou. Será que a igreja, será que você, será que eu temos sido reconhecidos pelo nosso jeito de falar? E entenda jeito de falar como jeito de agir, jeito de pensar, jeito de se portar. Porque essa é a igreja do Senhor, que é conhecida diante da terra e diante do céu. Diante dos homens e diante do nosso Senhor. Amém? Você entendeu aí as consequências gravíssimas de se assentar na fogueira do pátio? Eu não estava, eu não conheço e eu não sou igual a Jesus. Que Deus nos livre de chegar nesse ponto, nesse pensamento. Que o Senhor nos livre. Quando ele nega pela terceira vez, o que acontece? O galo canta. E esse galo aqui provavelmente não era um galo animal. Era um galo, uma trombeta, né? Uma trombeta romana que marcava as horas, marcava... Enfim, a Bíblia não diz, mas é o que os estudiosos dizem. Uma trombeta tocou, seja lá, uma trombeta, foi um galo, né? Ou era um galo animal, ou era um galo trombeta. A palavra diz que foi um galo, eu vou chamar de galo. O galo cantou. Não é o do gogó, da trombeta, o galo cantou. Quando o galo canta, gente, você imagina o coração daquele homem? Ô, igreja, o galo canta, meu povo. O Senhor disse para ele, Pedro,
Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, para passar pela peneira. Eu estou pronto, eu vou contigo até o fim para morrer se for preciso. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, ainda hoje, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes desse galo cantar, Pedro. Estava avisado. Nega 3 vezes. O galo canta. Imagina o coração de Pedro. Imagina o coração do crente quando o Senhor disse: não faça isso. Aí a gente vai e faz, achando que o Senhor não vê, ou que Ele vai deixar para lá, ou que Ele não vai prestar contas. Só que o galo vem e canta. Só que o Espírito Santo vem e acende. Só que o irmão vem e mostra na palavra. Só que o pastor, inspirado pelo Espírito, sem saber da sua vida, chega aqui e prega. Aí o galo canta na nossa vida. Aí o nosso coração fica bem pequenininho. Porque o Senhor tinha dito, o Senhor tinha alertado, o Senhor tinha falado, e eu não levei em conta. E fiz, sabendo que não era para fazer, e fiz. Aí o coração do homem fica pequeno. Leia comigo. Finalzinho do versículo 60. Segunda parte diz assim: e logo, estando ele ainda a falar, ou seja, Pedro ainda estava negando, cantou o galo. Versículo 61. Aqui é que o negócio pega, olha só. Versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Gente, Pedro estava assentado na fogueira. Jesus estava dentro da casa de Anás e Caifás. Quando Pedro nega e o galo canta, ele lembra da palavra e ele olha em direção àquele que ele havia já seguido de tão perto, mas agora ele estava tão longe. Quando ele olha, Jesus estava olhando para ele. Porque a gente pode estar seguindo de longe, mas o nosso Deus nos conhece de muito perto. A gente pode até estar fingindo que é crente, e a gente finge muito bem. Só botar uma roupa bem vestida, bota uma Bíblia debaixo do braço, faz um penteado arrumado, vem para a igreja domingo, senta aí, assiste, bate palma, canta, louva. Glorifica, solta um glória. E continua seguindo de longe. Mas o Senhor, Ele está perto. Ele vê perto. Aliás, Ele não vê perto, não, Ele vê dentro. E aquele olhar, quando cruza, Ele vem de lá para cá. E eu imagino aquele olhar entrando assim dentro da entranha mais profunda do coração de Pedro. Você que é filho, já foi criança ou adolescente, e eu tenho certeza que algum dia você estava fazendo um mal feito. Isso é até besteira, gente. Tirando meleca do nariz. Esses mal feitos que menino faz. Aí, de repente, você está assim, aí você olha para sua mãe, ela está olhando, ele está assim, ó. Você acha que está escondido, mas quando você olha, ela está lhe olhando. Parece que tem um rastreador, né? Todo tempo. Quando dá um erro, a mãe está ali olhando. E se for das antigas, atirou a havaiana assim para, né, dar de longe. Esse olhar penetrante e profundo foi o olhar que Pedro recebeu naquela hora. Imagine o olhar de Jesus sobre a tua vida. Não é um olhar como o meu, não. Eu olho daqui, eu só vejo a cor do seu cabelo, a cor da sua roupa. E nem vejo, porque não presta atenção a nada. Alana fez luz no cabelo. Sabia nem que tinha cabelo. Mas o Senhor, Ele vê por fora, Ele vê por trás, Ele vê por cima, por baixo e por dentro. A palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Ele conhece, gente. Pedro estava longe, mas Jesus sabia tudo que estava se passando ali na beira daquela fogueira. Qual é a fogueira que tem te atraído, irmão?
Será que é o dinheiro? Será que são as amizades? Será que é a fama? Será que é o status? Será que é o quê? O que é que tem te atraído tanto para você sentar à margem do projeto de Deus? O que é tão capaz de roubar a tua atenção, te deixar ali tão preso, que o Senhor e a sua obra estão sendo acompanhadas de tão longe? E o Senhor sabe o que se passa em cada coração. Você engana a mim, ao pastor, ao irmão, à sua esposa, mas o Senhor te vê de perto. O olhar do Senhor se cruza com o teu nessa noite, meu irmão. Não importa onde você está escondido, o olhar do Senhor se cruza com o teu nessa noite. Ele olha, Ele vê profundo e escondido, Ele sabe o que se passa, Ele sabe as dores do teu coração, Ele sabe a ansiedade do teu coração, Ele sabe o medo que te assola, Ele sabe seus desejos, suas vontades, seus sonhos. O Senhor sabe, e o olhar profundo e penetrante dEle cruza com o seu nessa noite. E Ele está aqui nesse lugar. Acontecem duas coisas com Pedro quando aquele olhar de Jesus se cruza com o dele. Diz a palavra. Versículo 61. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Diga assim, ai. Ai. Sinta assim a dor desse olhar. A espadada desse olhar no seu coração. Sinta. Jesus olhando para você. Não sou eu. Não é o presidente da república. Não é o pastor da igreja. É Jesus Cristo olhando para você nessa noite. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. É a primeira coisa que acontece com a gente quando o olhar do Senhor se encontra com o nosso. A gente lembra da palavra. Pedro lembrou da palavra. E eu te convido nessa noite a se lembrar da palavra de Deus que tem sobre a tua vida. A vida corre de um jeito que a gente esquece a palavra. Que a gente esquece a promessa, que a gente esfria o coração, que a gente engata o automático e vai embora. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que Ele olhasse para ti e você lembrasse da palavra. Lembre da palavra, tema a palavra, zele pela palavra, ame a palavra, porque é por ela que o Senhor se manifesta a nós. É por ela, é através dela que o Senhor fala à sua igreja. É por ela que o Espírito se move. Não existe movimento do Espírito Santo sem manifestação da palavra. Espírito Santo se move baseado na palavra de Deus. O Espírito Santo não é menino. Não é alguém de carne e osso como nós, que é levado a fazer as coisas do jeito que dá na telha. Não, o Espírito se move pela palavra. Não existe Espírito sem palavra, sem base de palavra, sem promessa de Deus. Jesus, a gente vai ver isso já, mas quando Jesus vai ser assunto aos céus, Ele diz, eu vou para enviar para vocês a promessa de Deus Pai. O que é a promessa de Deus Pai? Deus Pai é o Espírito. O Espírito é a promessa de Deus. Então, o Espírito se move mediante a palavra de Deus. Então, nessa noite, lembre da palavra. Lembre das palavras de Deus que existem sobre a tua vida. Lembre das promessas que Ele já te fez. Lembre do que Ele já falou sobre você. Lembre de onde é que Ele disse que vai, para onde é que Ele disse que vai lhe levar. Lembre o que é que Ele vai fazer na tua vida. Lembre aí agora, né? Daqui a pouco, não agora, começa a trazer à memória aquilo que dá esperança, que é a palavra do nosso Senhor. O que é que Deus diz ao teu respeito? Que foi que Ele já falou, que está adormecido junto à fogueira do pátio? O Senhor quer trazer à tona a palavra dEle sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E a gente podia falar aqui a noite inteira das palavras. Só o que está na Bíblia. Fora o que ele fala aqui, ó, no pé do ouvido. Fora o que o Espírito sussurra. Só o que está na palavra escrita já era coisa para a gente viver a vida inteira alimentado. O Senhor quer trazer a palavra dEle à tona na tua vida nessa noite, na minha vida também, em nome de Jesus. A segunda coisa que acontece quando o olhar do Senhor se cruza com o nosso, está no último versículo que a gente leu.
Versículo 62 que diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você pode dizer comigo? Chorou. Mais forte para você sentir assim por dentro. Chorou amargamente. Quarta-feira, quem estava aqui no culto vai lembrar, a gente contou a história de um rei. O rei Jorão, e a situação ficou tão difícil para o lado do rei, que a palavra de Deus conta que ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco. Aparentemente era um sinal de arrependimento, mas a gente viu na quarta-feira que não era, porque ele rasgou as vestes e ele se levantou dali para matar o profeta, para matar o homem de Deus. Agora, em Pedro, a palavra não conta aqui que ele rasgou as suas vestes. Não conta que ele se vestiu de pano de saco. Não conta que ele se cobriu de cinza. Mas fala que ele chorou amargamente. Só que, pelos frutos que são produzidos desse momento, a gente vê que, diferente do rei Jorão, Pedro chorou amargamente arrependido. Em arrependimento. E aí é que está a diferença. Porque o rei rasga as vestes e a palavra conta que ele estava em cima do muro da cidade. Muita gente viu o arrependimento falso do rei. Pedro estava sozinho. Foi só um choro, mas era real. Arrependimento não é rasgar a veste, não é ficar com remorso. Tem gente que fica com remorso e acha que está arrependido, sabia? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é você ter noção da sua condição de pecador diante de um Deus que é todo santidade, e isso te constrange de tal maneira que você muda a sua conduta de viver e não peca mais. Naquele pecado, não. Arrependimento é transformação de vida, é mudança, é produção de fruto. João Batista, na sua pregação, diz: produzam frutos dignos de quê? De arrependimento. São frutos produzidos por uma árvore de um coração quebrantado que conhece sua condição de pecador diante de um Deus que é todo santidade. Não é só chorar, não é só se babar, não é só ficar pedindo, clamando e amanhã fazer exatamente a mesma coisa. Não, arrependimento é transformação de vida para a glória de Deus. E aí Pedro chora, gente, amargamente. E aí, da mesma forma que existiram consequências de se assentar na fogueira do pátio, agora Pedro vai começar a receber as consequências do arrependimento. Jesus olha para ele lembra da palavra e ele produz arrependimento diante de Deus. Essa é a receita para o Senhor olhar para nós e agir em nosso favor. Lembre da palavra, porque o Espírito age sobre a palavra. E quebrante o seu coração em arrependimento, porque o Senhor tem compromisso com o coração quebrantado. Ao coração quebrantado não desprezará o nosso Senhor. Ele tem compromisso com a sua palavra e com o coração quebrantado e contrito diante dele. Pode ser que alguma vez na sua vida você tenha chorado amargamente. Esse choro aqui de Pedro. Arrependido. Pode ser. E provavelmente, quando você levantou dessa oração de arrependimento, parecia que nada tinha mudado. Sim? Não? Se arrependeu de verdade, mas quando você se levantou, a vontade de fazer a coisa errada ainda estava lá. Provavelmente. Ou não, vai que você, né, é mais santo do que eu. Talvez para Pedro tenha parecido que nada ia mudar. Até porque, dali para frente, ele não teve mais contato com o Senhor. Não deu tempo para ele chegar e dizer: Jesus, eu me arrependi, viu? Jesus, eu errei, eu pequei, mas me arrependi de verdade. Não deu. Deu mais não. Porque da casa do sumo sacerdote, já foi para a cruz, já foi para Pilatos, já foi, seguiu a história. O bonde andou, o mundo andou. Parou não. Ele não teve mais esse diálogo com Jesus. E poderia parecer para ele que não mudou nada. Que estava exatamente a mesma coisa. Só que havia mudado tudo. Sabe por que havia mudado tudo? Porque os dias passam. A morte chegou. Jesus morreu.
Mas vocês lembram no começo da pregação? Jesus tinha dito que ia morrer e que ia ressuscitar, não é verdade? Antes deles começarem a brigar sobre quem era o maior. E assim aconteceu, Jesus morreu. Jesus sofreu, Jesus foi ferido, Jesus padeceu por mim, por você. E crente não pode se cansar dessa verdade. Crente não pode encaliçar dessa verdade, de se lembrar do sacrifício de Jesus e aquilo não causar mais um alvoroço dentro do seu coração. Não pode. Cristo padeceu, sofreu, foi cuspido, traspassado, coroa de espinho, morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. Maria chega no túmulo, Maria Madalena chega no túmulo, procura o corpo do mestre. O mestre não estava. Roubaram o corpo do meu Senhor, e agora? Ei, jardineiro, você viu o corpo do meu Senhor? Mas não era mais o jardineiro, era o Senhor ressurreto. E ele estava lá, e ele chama pelo nome e diz, Maria. Eita, Jesus. Eu acho que é a mesma facada que o olhar de Jesus causa, é quando ele chama a gente pelo nome. É igual mãe, quando chama o menino pelo nome completo. Enzo Gabriel. Pode levar logo a chinela, Enzo. Verdade, mentira? Quando Jesus chama a gente pelo nome, é porque ele está chamando para a conversa. E ele olha para aquela mulher e diz, Maria. Ela já vira tendo conhecido quem era, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela já tinha ouvido aquela voz, ó, Maria. Ele já sabia. Conhecia já. Será que se Jesus sussurrar no nosso ouvido hoje, a gente vai saber que é ele, hein? Ou a gente vai dizer assim, será que isso é uma voz do meu interior? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é o inimigo falando comigo? Gente, crente não pode estar confundindo a voz, que é como o som de muitas águas, com a voz do inimigo, nem com a voz do seu coração, não, gente. A gente precisa cultivar um relacionamento com o Senhor, que quando Ele falar, a gente saiba que é Ele falando. Porque senão a gente passa a vida toda rodando. É Deus? É o diabo ou sou eu? É Deus? É o diabo ou sou eu? Vai, a porta está aberta. É Deus? É o diabo ou sou eu? Se for Deus, é bênção. Se for o diabo, é maldição. Se for eu mesmo, é pior do que se fosse o diabo. Até quando a gente vai ficar confundindo a voz do Deus que é todo poderoso com a voz de Satanás, que não merece crédito algum? Com a voz do nosso coração, que é enganoso. Vamos cultivar um nível de relacionamento com o Espírito Santo para conhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus e tem dado a vida por nós. Voltando para a história, Jesus a chama pelo nome, Maria. Resumindo aqui rapidamente, ele diz, olha, vai lá nos meus amigos, que eram os 11 agora, né, 11 discípulos, e diz a eles, ei Maria, mas tu não esquece de dizer para Pedro que eu tenho um encontro marcado com eles lá na Galileia. E que quando eles chegarem lá, eu já vou estar. Será que você recebe esse recado do Senhor para ti? Ei, vai para Galileia, porque quando você chegar, eu já estou. Ele disse, tem lá, você vai ler, procure na Bíblia o que você acha. Anotei? Anotei não, bom que você lê mais, você vai achar. Ele diz, ei Maria, vai lá para os meus amigos e diz a eles e a Pedro que vá para Galileia, porque eu tenho um negócio com eles lá na Galileia. Você está vendo como o arrependimento de Pedro, como esse choro amargo dele parecia que não ia mudar nada, mas que mudou tudo? Porque o Senhor conhece e sonda os corações, e se não houvesse arrependimento verdadeiro no coração de Pedro, Jesus ia ter dito, diga aos 10, tira Judas o traidor e tira Pedro que me negou. Diga aos 10 que vai para Galileia. Mas não, Jesus faz questão de dizer, diga aos meus amigos e a Pedro. Não esqueça dele não, que ele é importante para mim. Diga a ele que ele está de volta no time. Diga a ele que eu chamei de volta. Diga a ele que eu ouvi a oração. Diga a ele que eu recolhi o choro. Eu percebi a lágrima. Diga a ele que aquele olhar não foi à toa. Diga a ele que ele lembrou da palavra e eu lembrei da promessa que eu tenho com ele. Traz Pedro de volta. Ei, Pedro. Será que tem Pedro aí nessa noite?
o Senhor te chama de volta para o time. Você que estava no banco de reserva, quem sabe machucado, quem sabe torceu o pé, quem sabe com o joelho fora do canto, sentou no banco de reserva e está vendo o jogo acontecer e está se sentindo sem poder fazer nada, o Senhor diz, ei Pedro, tu está no time de volta, vamos? Esse é o nosso Deus, ele disse, diga a eles e a Pedro, vamos para Galileia? Vou me encontrar com vocês lá. Eles vão para Galileia. Acontece um episódio, e esse eu anotei a referência, está lá em João, capítulo 21. Também anote se você quiser para ler em casa, não dá tempo para a gente ler tudo. O lugar era Mar de Tiberíades, ou Tiberíades, Mar da Galileia. Onde foi que Jesus disse que ia se encontrar com eles? Onde foi? Galileia. Pedro, André e mais alguns discípulos estavam às margens do Mar da Galileia, João capítulo 21. Vocês já prestaram atenção? Não dá para vocês prestarem atenção daí, não. É muito engraçado, né? A gente está aqui na frente que a gente diz uma referência. Aí todos os pastores, eles sabem para ver se a gente disse certo. João 21 é mesmo? Eles foram, estão os três ó, em João 21 agora. É verdade, né? Verdade? Verdade? Verdade. Não erre, não. Cenário, monte aí na sua cabeça o cenário. Mar da Galileia, discípulos, Jesus havia morrido e eles não sabiam que ele havia ressuscitado. Aliás, sabiam, né? Maria tinha dado o recado, mas estavam lá, não tinham visto Jesus. Chegaram no mar, estavam lá de novo, nas margens do mar. Aí lá vem de novo, ó. Andando na beira da praia. Quem? Um homem. Agora nem mais tão comum, porque agora ele estava glorificado. Agora, os discípulos de Emaú olhavam e nem reconheciam, tão glorificado que ele estava. Mas ele, ainda assim, estava andando às beiras do mar ali da Galileia. Contra quem? Seus amigos. Aí Jesus diz assim, ó. Ei, filho, cadê o peixe? Vocês já viram essa cena? Senhor, nós pescamos a noite inteira. Conseguimos pegar nada. Ei, filho, vai de novo. Lança para o outro lado. Vocês já viram essa cena? Pedro agora não debate mais. A palavra conta. Os pastores estão conferindo que eles subiram no barco e eles foram. A distância de aproximadamente 90 metros da margem. Lançam a rede. E quando puxam, 153 grandes peixes. Quando eles puxam o peixe, quando eles puxam a rede, eu imagino que olhando para aquele peixe, olhando para aquela abundância, eles começam a olhar uns para a cara dos outros naquele barco, começam a lembrar que eles já tinham vivido, por isso que o Senhor diz, lembre da palavra. Porque no dia mau, você vai lembrar o que foi que o Senhor já fez. No dia que a dificuldade apertar, você vai lembrar que um dia a rede transbordou de peixe e ela pode transbordar de novo. No dia que não tiver peixe no mar, você vai lembrar de quê? Da palavra. E vai dizer, sobre essa palavra eu lançarei a minha rede, eu lançarei a minha fé, eu não temerei, eu não vou ficar acuado, porque eu sei é o Deus a quem eu sirvo. E eles devem ter olhado ali um para a cara do outro dentro daquele barco. E João tomou a coragem de dizer assim, ó, é ele. Você não se alegra não, igreja, com isso. É ele. Era ele na beira da praia que falou com a gente de novo. Ei, ele disse que ia morrer, mas ele ressuscitou, ele disse. Tá lembrando? Tá lembrando, André? Tá lembrando, Pedro? Daquele dia, assentado lá naquela casa, a gente comeu da ceia e ele disse que ia morrer, mas que ia ressuscitar e que ia dar certo. É ele lá na beira do mar.
Aí Pedro dá de mão da sua capa que ele havia tirado, veste, pula no mar. Por algum tempo, eu pensei que Pedro tinha pulado no mar para se esconder. Mas, lendo essa palavra com mais cuidado, ele pula no mar e os outros já puxaram a rede com os peixes para o barco. O barco devia estar bem pesado, que eram 153 grandes peixes, a Bíblia faz questão de dizer, mais os amigos, né, os discípulos. Pedro vai nadando. E eles dão de marcha no barco, né? Aqui entende de barco, viu? Passa a primeira do barco, engata a primeira, pisa no acelerador e vai para o rumo da praia. É ele, é o nosso Senhor, é o nosso mestre. E Pedro vai nadando. A palavra de Deus conta que quando eles chegam, quando o mar chega na margem, Pedro já estava lá. E ele pula para dentro do barco e começa a tirar os peixes. Começa a ajudar a descarregar o barco. Começa a tirar de novo. Você entende essa cena que se repete? E aí, quando eles terminam o serviço, olha só, terminam de tirar o peixe, reconhecendo que é o Senhor, que eles olham para o mestre, o que era que tinha aos pés do mestre? Uma fogueira e um peixe assando em cima. Está aí, João 21. Gente, Pedro tinha se assentado numa fogueira peba, lá no pátio. A fogueira da acomodação, da desistência, da secura, da escassez, da tristeza, da passividade, do não me importo, estou nem aí, tá bom assim. Já fui discípulo 3 anos, tá bom, já chega. Deus não espera nada mais de mim. Essa é a fogueira do pátio. Agora, ele estava com 153 grandes peixes, frutos de um grande milagre, de novo, a repetição do milagre, diante do mestre, que há poucos dias estava crucificado, e ensanguentado, machucado, ferido, e aos seus pés estava uma fogueira. E a diferença é que a fogueira do pátio, ela só serve para juntar gente desocupada ao redor dela. Mas a fogueira que está aos pés do nosso Senhor, em cima dela tem peixe e tem alimento. Para alimentar aqueles que haviam passado a noite inteira no barco, tentando pescar, sofrendo, pelejando, entristecidos, quem sabe, sim, mas não desistentes, mas não mais passivos, mas esperando a promessa, porque ele tinha dito, eu vou para Galileia me encontrar com vocês. Estavam esperando, e quando eles chegam na margem da praia, está lá o peixe e alimento e o fogo que aquece é o fogo que alimenta, é o fogo que levanta, é o fogo que dá força, é o fogo que faz você seguir adiante e reconhecer que o Senhor está ali naquele lugar. No fogo real tem alimento. No fogo real tem provisão. Deus não é Deus que começa um serviço e encolhe a sua mão e deixa pela metade, não. No fogo do Espírito, pode ter pulo, pode ter barulho, pode ter um monte de coisa, mas tem fruto e tem alimento. No fogo do pátio, só tem zoada, bagunça, até mesmo fantasiado de culto. Eu pulo, eu canto, eu oro, eu sapateio, eu faço o que eu quiser. Passou do portão, não tem alimento, não tem substância. O fogo do Espírito pode ter pulo, pode ter sapateado, pode ter grito, pode ter oração, mas pode ser silêncio, pode ser no oculto escondido de um quarto, pode ser no travesseiro molhado de lágrima, mas se o Senhor estiver ali, dá fruto, tem transformação e tem mudança de vida. Esse é o fogo do nosso Espírito Santo. E é nele que a gente tem que assentar ao redor. Não é na distraçãozinha da fogueira do pátio, é diante do fogo do Espírito Santo. É nele que há vida, é nele que há provisão, é nele. Não termina a história aí, viu? Jesus chama Pedro num canto. Podia ter chamado João, né, que era o amado, tinha botado a cabeça no peito dele. Ele chama Pedro no cantinho. E ali é o primeiro diálogo, cara a cara, né? De Jesus com Pedro.
E ele diz assim: Pedro, tu me amas? Você já recebeu o olhar penetrante do Senhor? E agora escute a voz dele dizendo assim, ó, ei, crente, tu me ama? Pedro deve ter lembrado, né? Sentado ali ao redor daquela fogueira. Ele deve ter lembrado quando ele disse assim, eu não conheço, não. Eu nem estava, eu nem conheço, eu não quero nem ser igual a ele. Ele deve ter lembrado. Mas ele disse, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro lembra do galo cantando. Eu amo. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Isso aí não estremece. Se isso aqui não estremecer seu coração, nada mais estremece. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se quebra todinho e diz, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Eu te amo. Aí ele diz, pois Pedro, apacente as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Tu me ama? Pois vamos trabalhar? Vamos cuidar do povo? Vamos ser pastor da igreja primitiva, Pedro? Ei, Pedro, vamos pregar e 3.000 homens se converterem, serem batizados no Espírito no mesmo dia. Ei, Pedro, bora entregar a vida pelo Evangelho? Morrer de cabeça para baixo? Porque não vai se achar digno de ser crucificado como o teu Senhor. Ei, Pedro, tu me amas? Pois vamos, pega a enxada. Pega aí o instrumento de trabalho, embora trabalhar para Jesus. Ei, Nova Vida, tu me amas? Pois já chega de banco, chega de passividade, chega de fogueira do pátio, bora trabalhar? Apacente as ovelhas do Senhor, cuide das ovelhas da casa do Pai, cuide dos irmãos, leve uma palavra, estenda a mão, abençoe, profetize, ore, repreenda, profetize cura, profetize bênção. Essa é a igreja do Senhor que se movimenta. Apacente as minhas ovelhas, Pedro. Acabou, Pedro, para cada negação que tu deu. Agora tu disse, eu amo, eu amo, eu amo. E onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E para onde houve uma falha tua, se houver um arrependimento, um coração quebrantado, e você dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, me ensina. Senhor, me corrige. Senhor, me exorta. Me leva que eu aprendo. O Senhor olha para ti e diz, pois vamos apacentar as ovelhas do Senhor. Tem trabalho, tem reino, tem serviço, tem o que fazer. E eu conto com você. O Senhor está dizendo para ti, disse para Pedro, e está dizendo para nós essa noite, eu conto contigo na obra. Imperfeito? Sim. Falho? Também. Mas arrependido e quebrantado. O Senhor conta contigo nessa noite. Em nome de Jesus. E a história não para por aí, mas você já pode começar a ficar de pé. Se for possível, deixe o banheiro e a água para daqui a pouco. A história não para por aí. Porque agora o Senhor Jesus marca um segundo encontro. Um outro encontro. Não é o segundo não, que já tinha. Vão ter outros. Marca outro encontro. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, ó, ei, fiquem em Jerusalém. Se eu tivesse uma voz da Jéssica, eu ia dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. O Senhor diz para eles, ei, fiquem em Jerusalém, até que do alto o poder venha. Vocês vão apacentar as ovelhas, vocês vão para o serviço, vocês vão para a obra. Ei, Nova Vida. Você vai para a obra? Você vai trabalhar para Jesus? Amém? Mas o Senhor diz assim, ó, fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Não adianta fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não adianta não. É só choro e sofrimento. Mas com o Espírito Santo você vai além, muito além.
ao infinito e além, como diz o desenho. Porque é o Senhor que te leva. E ele diz, fiquem em Jerusalém. E um certo dia eles estavam em Jerusalém, assentados num lugar. E a palavra fala, lá em Atos capítulo 2. Você sabe esse texto de cor, talvez. Estavam todos assentados. Quando, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso. Era um som tão forte, não era um sonzinho, não. Era um som que se movia. Você já chegou perto de um paredão de som? Que o som é tão forte que a gente sente aqui nesse osso? Bum, 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 bum. Era um som que se movia, que a palavra compara como um vento. Veio do céu um som como que um vento impetuoso e invadiu toda aquela casa em que eles estavam assentados. E esse mesmo som, esse mesmo vento pode invadir essa casa em que nós estamos assentados nessa noite. E a palavra segue dizendo que eles receberam e foi repartida sobre eles línguas como que de... E todos foram cheios do Espírito Santo. Você entende? Tinha o fogo da fogueira. Tinha o fogo da beira da praia. Verdadeiro, que alimenta. E agora havia o fogo por dentro. Agora o Espírito estava dentro. Agora o Espírito se movia por dentro. E eu vim aqui nessa noite para te dizer que quem tem fogo por dentro não é atraído pela fogueira do pátio. Você não entendeu, não? Quem tem fogo por dentro não é atraído pela fogueira do pátio. Fogo tem dentro, é vivo dentro. É forte dentro, o Senhor fala dentro, e é isso que eu convido para você fazer nessa noite. Nós fazermos essa noite, a começar em mim, a começar desse grupo de louvor, é nós clamarmos pelo fogo que aquece de dentro para fora. É a língua repartida como que de fogo. É o som que enche a casa. É o Espírito que se move. É o fogo que aquece, que alimenta, que cura, que provê. Se você chegou aqui nessa noite precisado de cura, seja curado pelo fogo do Espírito nessa noite. Se o seu coração, a sua alma tem andado entristecidos, receba da alegria do Espírito Santo de Deus. Se você anda angustiado, desesperado, desesperançado, receba da esperança da palavra que sai da boca de Deus. Vamos clamar por esse fogo. Grupo de louvor, se já quiser começar a ministrar alguma coisa, nós precisamos clamar pelo fogo dentro.